Olá, meus terceiros anos maravilhosos. Vamos lá, nossas aulas de geografia de volta novamente. É um prazer estar com vocês agora nessas novas aulas, depois desse recesso maravilhoso, certo? A geografia é isso aí. Vamos lá, continuar motivado, não vamos parar. Vamos continuar nossas aulas remotas, tentando fazer a melhor aula possível para vocês, certo? Estou com vocês, vamos aí. Depois da correção, da resolução das questões do Enem, certo? Vamos agora trabalhar nosso conteúdo, dando continuidade, certo? As cidades e a urbanização brasileira, como se desenvolve esse conceito, né? Já vimos nas aulas anteriores a formação das cidades, os tamanhos dos municípios, né? Como eles se formam, né? Por estrutura, distritos, né? Por hierarquia, certo? E agora vamos dar continuidade. Vamos para regiões metropolitanas, né? Como se entender essas regiões metropolitanas? O que é uma região metropolitana, certo? Quais são elas? Quais as suas populações, certo, pessoal? Espero que vocês aproveitem bem essa aula dessa semana, né? Estamos aí mais uma semana de aula, né? Vamos continuar sempre focado aí para conquistar os objetivos, certo? Vamos dar continuidade agora. As regiões metropolitanas brasileiras, certo? Foram criadas em 1973 pela lei federal votada no Congresso, né? E virou lei, porque são cidades que se integram, né? Chamado que as RAIDs, RAIDs que é o quê? O que é uma RAIDs? RAIDs, mas no brasileiro, né? Falando brasileiramente português, vamos dizer. RAIDs quer dizer regiões integradas de desenvolvimento, quer dizer o quê? Cidades que se ligam, se integram, certo? O que é cidade metropolitana? O que é uma cidade metropolitana? É um conjunto de municípios contíguos e integrados, certo? Socioeconomicamente, certo? Quer dizer que eles têm uma continuidade, certo? É um processo onde as cidades se unem para fazer uma só região, certo? Por isso que eles têm esses contíguos, está contido dentro de uma região, sendo que eles têm suas sedes próprias, mas eles ficam dentro de uma região integrada, chamado de quê? Região cidade metropolitana. Também porque ela tem a característica de sociedade e sua economia está voltada nessa região, certo? Temos Recife, temos várias regiões, temos São Paulo, certo? São as maiores regiões metropolitanas. Por quê? Ela vai abranger ali várias cidades ao redor, certo? Num raio. Se pega um raio ali, né? E se faz uma medição desse raio, certo? Eu vou fazer um círculo aqui para nós entender melhor esse conceito, certo? Eu pego aqui um raio, certo? Circular, vamos pegar uma esfera circular aqui. Nesse centro eu vou ter um raio, certo? Esse raio contará onde abranger essa cidade dentro desse raio, certo? Vamos dizer, mede aqui 200 km². Vamos fazer uma suposição, né? Que pegando do centro até 200 km, certo? km, faz parte de uma região metropolitana, certo? Se pega desse centro, abrangindo aqui, certo? Aí vai variar por região também, por quê? Nem sempre esse raio vai ser circular, né? Ele pode ser lateralmente, pegar mais de uma parte do que outra, dependendo do conceito administrativo, certo? Muito bem. Aqui nossa aula hoje, né, muito motivada, vocês podem observar que o professor está muito motivado. Estamos trabalhando uma aula interdisciplinar, por quê? Nós pegamos aqui, nós temos números, né? Números, relação, o quê?
a estatística, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que trabalha com números, dentro o quê? Da geografia, associado o quê? À matemática, certo? Não vou pensar que nossa aula é matemática, é geografia com a interdisciplinaridade com a matemática, certo? E agora o que? Nós temos as maiores regiões metropolitanas, dado de 2015, certo? Pelo IBGE, certo? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Que tem os dados, certo? Aqui de 2015. Já sabemos que RAIDs são o quê? Regiões Integradas de Desenvolvimento, certo? Quando cair numa prova aí, questão do Enem, vocês já sabem o que é o RAIDs, né? RAIDs, na verdade, como é. E vamos aqui, certo? Fazer essa análise dos números, certo? Dessas regiões metropolitanas, certo? Quando eu falo aqui em primeiro, que ele está falando a população dessa área, dessa região, desse espaço geográfico habitado, certo? E vai ter a composição de várias cidades dentro dessa região, certo? Quando eu falo aqui São Paulo, eu estou falando de São Paulo capital, não o estado, certo? Mas sim as cidades que estão dentro dessa região da capital de São Paulo, que é a região metropolitana, né? Podemos observar que essa população é de 21.090.792 habitantes, certo? Dentro de São Paulo capital, na sua região metropolitana, certo? Vocês também podem acompanhar pelo livro de dados, né, que é nosso companheiro inseparável, né? Na página 220, lá tem a tabela desse formato aqui, certo? Para melhor compreender esse processo, certo? Vamos fazer uma leitura de um por um. O Rio de Janeiro, capital, né? Não estou falando do estado, estou falando da capital, certo? População de 12.280.702 habitantes, certo? Belo Horizonte, né? Que eu estou falando aqui de Minas Gerais, capital de Minas Gerais. Aí ela abrange sua região metropolitana com 5.829.923 habitantes, certo? Porto Alegre, estamos falando do Rio Grande do Sul, certo? Abrange sua região metropolitana de 4.258.926 habitantes, certo? E ali é o RAID, certo? O RAID Distrito Federal em torno. Por quê? Regiões Integradas de Desenvolvimento, do Distrito Federal sem entorno. Ela vai abranger ali 4.201.737 habitantes, certo? Distrito Federal, certo? Fortaleza, né? Que está no estado do Ceará, vamos lá, 3.985.297 habitantes, certo? Salvador, Bahia, né? Isso, capital, região metropolitana de Salvador, 3.953.290 habitantes, certo? Recife, capital de Pernambuco, região metropolitana, certo? Jabotão dos Guararapes, Cabo São Agostinho, Paulista, toda aquela área ali que abrange o Recife ali, certo? 3.914.317 habitantes, certo? Vamos mais adiante aqui, certo? Que nós vemos aqui a posição do Recife em 8º lugar, né? Por sua região de importância no Brasil, certo? E aqui, Curitiba, população 3.502.804 habitantes, certo? Região de Campinas ali, certo? Campinas, que é uma região dentro do estado de São Paulo, certo? Mas ele já não está dentro da região da capital de São Paulo, já tem sua própria região, certo? De 3.094.181 habitantes, certo? Campinas, São Paulo, certo? Manaus, 2.523.899 habitantes, certo? Aqui está abreviado.
o Vale do Paraíba, tá vendo? Que é importante dentro do estado de São Paulo. Vale do Paraíba e litoral norte, certo? Para você ver como o estado de São Paulo tem uma grande população, né? Ele abrange essas três grandes regiões: São Paulo capital, Campinas e o Vale do Paraíba, né? Com 2.553.387 habitantes, certo? Em Goiânia, certo? Goiânia nós temos aqui 2.421.833 habitantes, certo? Aqui em Belém nós temos uma população de 2.402.438 habitantes, certo? Pará, né? Goiás, certo? E aqui em Vitória, no Espírito Santo, certo? Que tem a sua capital, sua região metropolitana de 1.910.000, com 101 habitantes, certo? Como se dá esse processo, né? Sabemos que essas regiões metropolitanas, elas se desenvolvem nesse processo, né? Da hierarquia, da influência dos centros urbanos para a malha, né? Se nós pegarmos aí, lá usando o livro didático, que vocês estão com ele aí todo momento, na página 222, nós podemos observar que toda essa população, né, ela está muito abrangida ali no litoral brasileiro, certo? Ela pega uma malha viária, toda essa malha rodoviária, toda mais ali próximo do litoral. Quando adentra ao interior do Brasil, tem menos população, certo? Só algumas regiões, como o Distrito Federal, né? Aqui em Goiânia, que está mais no central, na área central do Brasil, certo? É isso aí, pessoal. Essas regiões, elas são entendidas desse formato, como vimos nas aulas anteriores, né? Aquela micro, né? A cidade com 937 habitantes, depois vai passando para 5.000, 10.000, 40.000, até ela chegar numa região metropolitana, né? Onde ela tem sua característica de cidades regionais, nacionais, metrópoles, certo? E vamos adiante. Espero que tenham gostado da aula, certo? Foi um prazer estar com vocês novamente. Eu daqui, vocês daí, vamos aí, fazendo essas aulas remotas da melhor forma possível. Foi um prazer, até a próxima. Obrigado.